Olá, minhas jovens senhoras. Primeira live depois de 2021, finalmente, para falar sobre interpretação de exames laboratoriais para a fertilidade, para engravidar. E por que eu escolhi este assunto? Porque geralmente a gente pega o resultado dos exames laboratoriais e parece que está tudo dentro da normalidade, dentro da faixa de referência do laboratório. Mas será que estar dentro da normalidade da faixa laboratorial, estar dentro da faixa laboratorial é o ideal para engravidar? Então hoje eu escolhi alguns parâmetros para nós avaliarmos o que é o ideal para engravidar. Então, quem já fez... Oi, Ana, bem-vindas, meninas. Bem-vindas a essa minha live. Criei coragem para aparecer aqui e eu quero saber de vocês. Quem já avaliou nos exames de sangue o cobre? O cobre que todo mundo negligencia, mas é um mineral importantíssimo para a fertilidade. Quem será que já avaliou o cobre? Quem já procurou se informar se está com os níveis de cobre dentro do ideal? Então, meninas, quem já usou anticoncepcional aqui na vida, né? Muitas meninas que querem engravidar já usaram anticoncepcional por um longo período. E principalmente tem o DIU, né, de uma marca específica que é bem famosa e ele é de cobre. E o anticoncepcional também, pílula, eles contêm cobre. E por que isso? Depois que essas mulheres param de tomar anticoncepcional, algumas engravidam dentro de um mês, mas outras demoram muito tempo. Às vezes, pode ser essa intoxicação ou esse excesso de cobre no organismo. Qual é a faixa que o laboratório de referência, o laboratório, né, utiliza como referência da normalidade do cobre? Geralmente, eles falam de 40 a 300, né? Então, quer dizer, se você tiver 40, tá bom. Se você tiver 300, tá bom também. Mas, na verdade, o ideal do cobre é entre 90 e 110. Estou olhando para a minha colinha aqui, então vocês não se assustem. 90 a 110, tá? É o ideal. E o que você pode fazer se os seus níveis estiverem abaixo disso? Se estiverem abaixo, então você tem a complicação ali da absorção do ferro. Então, cobre baixo pode causar uma anemia ferropriva que pode levar também a uma dificuldade de engravidar. E se você tiver excesso? O excesso de cobre, ele vai competir com alguns minerais que são fundamentais ali para a gravidez, como o magnésio e o selênio. O excesso de cobre também, ele vai prejudicar a microbiota vaginal. Quando você tem problema de microbiota vaginal desequilibrada, você vai ter uma facilidade, né, para ter essa predominância de cândida, que também é um impeditivo para a gravidez. Então, vejam como o cobre é um mineral essencial e ele deve ser observado. O que a gente pode fazer em relação ao cobre, né? Quais são os alimentos que podem conter cobre e você tem que cuidar, né? Se você tem excesso. Então, são as ostras, deixa eu ver que eu esqueci, as sementes de girassol e o fígado. Se alguém gostar de fígado, né, é bom dar uma evitada se você tiver esse excesso de cobre.
Se você tiver deficiência, aí você vai ter que investir, né? A castanha, não, eu falei sementes de girassol, né? Sementes de girassol são perfeitas, então você pode incluir naquele mix, né, de sementes, é perfeita. E excesso. O que a gente vai fazer se tiver excesso? Primeiro, então, é reduzir o consumo desses alimentos que eu acabei de falar. E depois a gente faz uma modulação com zinco. Então, você aumenta a quantidade de níveis de alimentos que tem zinco. Como, por exemplo, a carne vermelha, os feijões, semente de abóbora e cereais. Então, é só aumentar esses alimentos. Talvez, dependendo da quantidade de cobre, haverá aí uma necessidade de suplementar o zinco. E depois de alguns meses, 3 meses geralmente, avaliar novamente a quantidade de cobre e zinco. Essa proporção de cobre e zinco deve ser muito próxima a 1. Então, você divide o valor do cobre pelo zinco, tem que estar 1. 0,98, 1,02, ok. Sempre bem próximo a 1. Se tiver 0,7, já está ruim. Vai ter que procurar aí um auxílio de nutricionista, principalmente para ter para modular este zinco. E agora eu quero falar sobre tireoide. Eu não entrarei no quesito da Hashimoto, porque é um tema muito abrangente. Eu acho que poderia ser motivo para uma outra live, sendo que também é um impeditivo aí, ele dificulta a gravidez, a Hashimoto. Então, quem estiver assistindo aqui, se quiser deixar alguma dúvida, ou quem já está, quem está vendo depois do ao vivo, também pode deixar as perguntas aqui nos comentários, se você já fez esses tipos de exames, se você tem alguma dúvida, e quais os próximos assuntos e exames que você quer falar nas próximas lives. Tá bom? Tem alguma dúvida aqui que eu possa esclarecer sobre os exames laboratoriais até agora? Não? Então eu vou continuar. O TSH. Importantíssimo. O que é o TSH? Ele é um hormônio que estimula a tireoide a trabalhar. Como assim? A tireoide tá lá fraca, está aos trancos e barrancos, tá difícil dela produzir os seus hormônios, tá difícil dela trabalhar. Então, a hipófise começa a produzir esse hormônio TSH para dizer assim, tireoide, vamos lá, preciso que você reaja, preciso de você aqui para uma série de funções no meu organismo, estou contando com você, vamos lá. Então, quando a gente dosa esse TSH, ele vai estar altíssimo. E isso significa um hipotireoidismo, que é a hipofunção da tireoide. Ela está cansada, trabalhando devagar, aos poucos. E o que pode causar, né, essa cansaço da tireoide? Primeiro, e assim eu acho que é o principal, são as deficiências nutricionais. O segundo é o estresse. Pessoas estressadas tendem a ter disfunção de tireoide. Noites mal dormidas também é um problema gigantesco. Agora, faixa de referência dos exames laboratoriais. Geralmente, é porque varia de laboratório para laboratório, mas eles consideram de 0,4, mais ou menos, a 4,3 ou 4,5 TSH. O que é o ideal para engravidar? O meu tá 4, então quer dizer que tá bom, Suyan. Você está no limite superior, certo? E será que vai dar certo? Pode ser que dê, mas o ideal é entre 1 e 2,5. O TSH entre 1 e 2,5. Então, se o seu TSH estiver fora, está na hora de você procurar um auxílio médico. E o que eu, como nutricionista, posso ajudar a melhorar essa função da tireoide? Primeiro, a gente vai
identificar se você não está sobrecarregada de metais pesados. Sim, porque metais pesados também dificultam o trabalho da tireoide. Então, nós vamos ver ali intoxicação por chumbo e mercúrio. E como a gente vai desintoxicar isso, né? Alimentação detox. Praticamente, o que você vai fazer? Incluir coentro, né? Ame ou odeio quem ama coentro aqui. Eu amo, gente. Amo. Comeria coentro puro. Coentro com tomate. Coentro no peixe, na moqueca. Não sei outros métodos de usar coentro. Se você souber, me fala. Tem também o extrato seco de coentro, então a gente prescreve, né? Mas o alimento em si, aquele temperinho, dessa forma. Crucíferas como brócolis. Brócolis ajuda a eliminar esses metais pesados. Antioxidantes, né? Que são frutas cítricas. Frutas cítricas como limão, a laranja, bergamota, lima, são as frutas cítricas. E chá verde também é um poderosíssimo antioxidante. Ajuda a eliminar esses metais pesados do nosso organismo e dando um impulso, uma ajudinha aí para a tireoide. Tem também a espirulina. Já estava esquecendo. Você pode tomar também espirulina em cápsulas. Vai ajudar a desintoxicar esses metais pesados. Vocês têm alguma pergunta até aqui? Será? Sobre tireoide? Como eu posso suspeitar que estou com problema da minha tireoide se eu não fiz exames de sangue ainda? O que vocês acham que dá pra gente identificar aí se você está com problemas de tireoide sem fazer o exame? Vocês já viram aquelas mulheres que têm o calcanhar bem seco? Bem... com aquela pele seca, sabe? Cotovelo seco também. Pele seca. Queda de cabelo. Vamos ver que mais que vocês acham que pode ser da tireoide. Constipação, intestino trancado. Ciclo menstrual alterado. Bastante coisa, né? Para investigar. E excesso de peso. Só que excesso de peso, gente, vamos lá, né? Não adianta comer horrores e depois dar culpa pra tireoide. Vamos ser francas aqui, né? Certo? Então, eu acho que sobre tireoide, era isso que eu tinha que falar. Deixa eu ver aqui minha cola se tem mais alguma coisa. Eu queria conseguir escrever o nome da live aqui. Não sei. Não consigo escrever, gente. Tem gente que põe em cima o título da live. Enfim. Estamos falando sobre interpretação de exames laboratoriais para engravidar. E agora, então, eu já falei do cobre, por tabela do zinco, TSH, da tireoide. Se você estiver acima desses 2,5 e o T4, o TSH acima de 2,5 e o T4 normal, já é hipotireoidismo subclínico. Então, já é bom procurar um médico, porque vai ter, talvez, aí uma prescrição de hormônio, tá bom? E último, mas menos importante, aliás, ele é importantíssimo, porque ele é produzido nos ovários e prepara o útero para a gravidez. E eu falei dele, quem assistiu o meu último Reels, falei dele, que é o estradiol. Estradiol. Qual é o ideal do estradiol? Né? Os valores de referências também são absurdos. Você pode ter a idade de 20 a 60 anos
né? Se você tiver, aliás, de 12 anos a 60 anos, uma faixa aí de referência eu acho que é de 20 a 200, uma coisa assim. Então, vocês vejam que não tem muito parâmetro, né? Como é que você vai estar dentro do normal? Qual é o normal, né? Qual é o normal para minha idade? Qual é o normal para o meu objetivo, né? Então, a gente vai trabalhar em cima do ideal. O ideal para engravidar é acima de 35. E eu até falei no vídeo, eu escrevi lá microgramas por ml. Na verdade, é picogramas por ml. Então, se ele estiver abaixo desses 35, o que eu posso fazer? Que desespero, eu tenho que aumentar esse meu estradiol. Vamos só usar hormônio, talvez? Eu nem sei se isso nem sei se é prescrito. Estrogênio, acho que é prescrito sim. E no caso de FIV também, eles fazem toda uma modulação, você sai com os hormônios perfeitos. Porém, você quer uma gravidez natural, e aí o que nós temos que investigar se o estradiol estiver abaixo de 35. Oi, Vi! Bem-vinda! Se estiver abaixo de 35, nós vamos considerar 5 coisas. Primeiro de tudo, deficiências nutricionais. E eu falei lá no vídeo de ontem quais são as principais vitaminas que a gente deve observar, né? Vitaminas, hormônios e óleos, que são a vitamina D, o cálcio, o zinco e o ômega 3. Então, investir nesses 4 suplementos se você tiver estradiol muito baixo. Vitamina D, pode ser só pegar sol? Gente, para pegar sol e aumentar a vitamina D, você tem que se expor mais de 15 minutos no sol do meio-dia, todos os dias. Quem consegue isso? Se você consegue isso, parabéns. O sol das 8 da manhã não dá e nem o das 4 da tarde. Então, observar muito que vai ter que ter uma suplementação de vitamina D. Peso, outro item. Se você estiver fora do peso, ou acima do peso, ou abaixo do peso, o estradiol vai estar desequilibrado. Então, abaixo do peso vem desnutrição acompanhada. Acima do peso, a obesidade. Então, assim, você primeiro engordou e aí tem alteração hormonal. E o que a gente acha, né? O que a mídia às vezes coloca na nossa cabeça? Que a gente tem alteração hormonal primeiro e depois engorda, né? Mas 90% das vezes é o contrário, é o excesso de peso que faz com que você comece a ter alterações hormonais. Terceiro, que você pode usar aí para aumentar esse estradiol, o uso de suplementos como o transveratrol, que tem comprovação científica, e a geleia real. É muito válida para o aumento, para regular o estradiol. Quarto, ciclo circadiano. Então, ficar até altas horas, 4 da manhã, não ter uma regularidade desse ciclo, né? Não ter uma rotina, você até as 10 horas estar com todas as luzes desligadas, dormir bem, né? Isso é o ciclo circadiano. Geleia real é um produto não é derivado do mel, ele vem antes do mel ali, é um produto das abelhas, que é tão nobre, que eu acho que o valor dele por quilo é mais de R$300. Ele é bem caro. E ele é muito nobre, ele não tem abundância igual ao mel, não é produzido, é só por um tipo de abelha muito específico, é bem legal a geleia real. E último, para elevar esse estradiol, modulação do estresse. Quem hoje não está estressado, quem vive nas grandes cidades, né? O estresse vive, nos cerca, é trânsito, é 1000 compromissos, trabalho. Então, assim, como a gente aqui fala com
as mulheres que já estão em idade avançada, quer dizer que até e querem engravidar, até hoje elas priorizaram muito a profissão, então elas já têm um cargo mais elevado, claro que com cargos mais elevados, o nível do estresse é mais elevado também. Então, isso acaba prejudicando não só o estradiol, como outros hormônios também, como o cortisol, né, que é extremamente tóxico para a gravidez. E então a gente pode falar também disso em outras lives. Mas, bom, para essa live, então, já estamos encerrando, quase meia hora. Eu achei que ia ficar 10 minutos. Meninas, alguma dúvida sobre zinco, cobre, TSH e estradiol? Obrigada. Obrigada, Vi. Tem que fazer uma live com você. Essa é a primeira live de um projeto que eu estou fazendo, então provavelmente eu farei mais. Quero estar mais próxima de vocês. Muito obrigada a todas que assistiram até aqui. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários quem já está assistindo a reprise, tá bom? Que aí deixem também ideias de lives, né? Se vocês têm dúvidas de mais parâmetros dos exames laboratoriais, vamos aqui discutir tudo, vamos criar uma comunidade de engravidantes. E é isso, muito obrigada novamente. E que Deus e Nossa Senhora de Fátima trilhem o caminho de vocês, trilhem essa jornada que é tão especial e muitas vezes tão dolorosa. Obrigada, meninas. Agora eu não sei sair da live. Será que é no X? Encerrar.